Olá pessoal, neste tutorial nós iremos entender como usar o Read Body Constraint, que vai nos permitir fazer alguns recursos de animação de rotação de objetos aqui na nossa área. Como nós sabemos, o Read Body são os corpos rígidos que vão permitir fazer efeitos físicos aqui na nossa área. Os constraints são restrições, e através deles nós temos como fazer algumas animações de rotação junto aos objetos. Vamos entender o uso desse efeito. Nós temos aqui um cubo inicial e para nós utilizarmos, nós vamos utilizar um add-on que vai nos permitir adicionar objetos junto à nossa área de trabalho em forma de engrenagem. Nós já vimos isso no tutorial anterior, mas vamos relembrar aqui que para acioná-lo é necessário que eu venha aqui no menu superior, na opção File, que significa arquivo, nessa guia User Preference, eu abro a janela de preferências e aqui em Add-ons eu clico nessa guia, escrevo aqui onde tem essa lupinha a palavra Extra. E logo no momento em que eu escrevo o Extra, vocês vão ver que aqui na direita já surgem alguns add-ons, e entre eles está o add-on do tipo Mesh Extra Objects. Para ativá-lo, basta vocês clicarem nessa caixinha que fica aqui na direita. Caso queira que ele inicialize sempre no carregamento do programa, vocês salvam essa opção aqui embaixo. Caso só queiram usar nesse momento, basta selecioná-lo e clicar aqui para fechar a janela. E agora com Shift A, nós vamos ver que aqui na opção de Mesh, além dos objetos básicos, nós já temos agregados os objetos desse add-on que nós utilizamos aí e ativamos. Entre eles está os objetos no formato Gear, que são objetos em forma de engrenagem. Bem, vamos então começar o tutorial para entender como usar esse processo de constraint aí para fazer a nossa animação. Vamos então mudar a nossa visão de área, clicar na tecla 7 do teclado numérico, assim eu vejo a visão de cima, e vou usar a tecla 5 para ver a visão no formato ortográfico. Com isso eu tenho a opção de trabalhar com dois eixos, como vocês podem ver. Vamos dar um S de escala para diminuir esse cubo, deixando nesse tamanho. Vamos encostar o nosso cursor aqui na setinha vermelha, segurar com o botão esquerdo e arrastar o cubo aqui para a esquerda. Vamos dar um Shift D para fazer uma cópia desse cubo. Vamos usar a tecla X para deslocar a cópia no eixo X e vamos posicioná-lo aqui no sentido contrário. Vamos então adicionar as nossas engrenagens que farão parte aí do nosso processo. Antes de mais nada, eu vou simplesmente selecionar o cubo que está na esquerda, que é o primeiro cubo. E para eu poder adicionar a engrenagem junto a esse cubo, é necessário que eu desloque aqui esse cursor que está no centro para a posição desse cubo que eu selecionei. Isso pode ser feito de forma simples. A gente digita o Shift S, abre o menu Snap, escolhe a opção Cursor Selected. Verifique que o cursor veio para o objeto selecionado. E aqui agora eu vou dar o Shift A e vou adicionar a Mesh do tipo Gear, que significa engrenagem. Vou clicar com o botão esquerdo. Já adicionei a nossa primeira engrenagem aqui, bem em cima do nosso primeiro cubo. Verifique que aqui na lateral esquerda, no momento que eu adicionei a engrenagem, existe uma caixa de propriedades, onde eu tenho o número de dentes da engrenagem. Aqui eu tenho o raio, e tenho algumas opções que eu posso alterar. Alterarei apenas essa opção aqui, ó. Repare que eu estou com um valor de 20%, eu vou aumentar esse valor para 35% e vou dar o Enter. Com isso vocês vão perceber que eu consegui afinar um pouco esse ponto aqui da engrenagem. Para tornar esse tipo que eu fiz aqui padrão, eu posso utilizar dessa caixinha aqui de definições de present, clicando aqui nesse sinal de mais, eu posso atribuir aqui, ó, 12 pontos como o nome dessa engrenagem e dou OK. Com isso eu tenho esses parâmetros que eu criei já pré-definidos aqui nessa caixinha de presets. Vou então selecionar o segundo cubo com o botão direito. Verifique que o meu cursor se manteve aqui no cubo que está na esquerda. Vou mandá-lo para o centro desse cubo que eu selecionei. Novamente eu uso Shift S e dou o cursor to Selected. E nosso cursor já consta aqui no centro do segundo cubo. Vamos então dar novamente o Shift A
E vamos adicionar a nossa segunda engrenagem, do tipo Gear. E já temos uma engrenagem idêntica à outra aqui na nossa área. Nós vamos então selecionar o cubo com o botão direito, segurar a tecla Shift e selecionar a engrenagem. Vamos encostar o cursor na seta vermelha e com o botão esquerdo do mouse pressionado, vamos arrastar a nossa segunda engrenagem para que ela fique mais ou menos aqui nessa posição. Vou então clicar a tecla A para desativar a seleção e vou selecionar apenas a engrenagem do lado direito, com o botão direito do mouse. Repare que somente ela foi selecionada. Vou dar uma rotação do eixo Z, RZ, e com a rotação vou tentar fazer com que essa ponta fique direcionada a esse espaço vazio da primeira engrenagem. E agora, selecionando o cubo da direita e a engrenagem da direita, vou novamente encostar a seta no cursor, que representa o manipulador, que é o eixo X, que é a seta vermelha, e vou arrastar a engrenagem bem aqui para esse ponto, como se estivesse unindo uma à outra. Eu vou deixá-la aqui nessa posição. Tendo feito isso, então, vou clicar a tecla A para desativar a seleção. Selecionarei somente as engrenagens. Clicarei na primeira do lado esquerdo e com Shift clicarei na segunda. Vou mudar minha visão agora para a visão de frente. Posso usar a tecla 1 e eu vejo a minha visão frontal aí, ortográfica. Vou encostar o cursor na setinha Z, que é o eixo que representa essa seta azul, e vou arrastá-lo cá para cima. E vou deixar as minhas duas engrenagens aqui em cima. Vou então, agora, segurar o botão do meio do mouse para dar um giro orbital. Aqui eu tenho uma visão melhor da minha área. Vou então selecionar aqui o nosso cubo da esquerda, com o botão direito do mouse. Repare que ele foi selecionado. Vou segurar a tecla Shift e vou selecionar a engrenagem que está em cima dele, para que eu tenha os dois selecionados. E aqui agora nós vamos aplicar o nosso Rigid Body Constraint do tipo motor, que vai nos permitir fazer o efeito aí desejado. Então nós temos aqui a opção nessa lateral esquerda, que é a nossa Tool Shelf, que é a estante de ferramentas, na guia denominada Physics. Nós vamos clicar nessa guia. Verifique que eu abro o Rigid Body. E eu tenho a opção, ó, aqui de adicionar um Rigid Body ativo. Então, vou clicar aqui nessa opção. E quando eu clicar nela, eu vou vir aqui nessa opção denominada Connect, clicar também com o botão esquerdo. Verifique que quando eu cliquei em Connect, surgiu um eixo bem aqui no centro, entre o cubo e a nossa primeira engrenagem. E aqui na caixa de propriedades, nessa opção Type, eu vou clicar, abrir essa caixinha de seleção e vou escolher o tipo Ringer. Feito esse procedimento, eu vou novamente vir aqui em cima, em ADD Active, clicar de novo e vou clicar novamente em Connect. Com isso, eu adiciono o segundo constraint. Dessa vez é o constraint motor. Vou clicar em Connect e aqui em Type eu vou escolher dessa vez a opção motor. Feito esse processo nesses dois elementos, eu vou selecionar o cubo com o botão direito. E com ele selecionado, eu vou vir aqui na caixa de propriedades que fica na direita, clicar naquele ícone que representa os efeitos físicos, que se parece com a bolinha de ping-pong quicando. Vou clicar com o botão esquerdo, eu abro a caixa de efeito e vocês vão ver que já existe aqui, ó, o Rigid Body criado para aqueles dois elementos e ele já foi atribuído o valor de ativo. Eu vou mudar para a opção passivo. Tendo feito esse procedimento, eu vou então clicar com o botão direito bem nesse eixozinho aqui, ó, que aparece o X. Vocês vão ver que ele foi selecionado e aqui na caixa de propriedades vocês vão ver que o nome que foi dado à propriedade desse eixo que eu selecionei é o Rigid Body Constraint do tipo motor. Vamos então atribuir a ele, clicando nessa opção Enable. E com ele selecionado, vamos dar um R de rotação e vamos fazer uma rotação nesse sentido aqui para o mesmo. Verifique que eu tenho aqui o constraint
com as setinhas verdes selecionadas, e existe aqui outro eixo em preto, que significa o primeiro constante que nós adicionamos, do tipo ring. Vamos selecioná-lo agora com o botão direito. Para que ele foi selecionado, ficou na cor verde. E aqui, dessa vez, eu tenho a atribuição sendo informada com o efeito ring. Se formos dar animação agora no player, vamos perceber que aquela engrenagem sofre o efeito aí dos constrantes que foram aplicados. Porém, a segunda engrenagem ainda não tem a movimentação. Vamos então atribuir a movimentação a essa segunda engrenagem. Vamos parar a nossa animação, vamos voltar para o ponto zero. Dessa vez nós selecionaremos o cubo que está na direita, seguraremos a tecla Shift e selecionaremos a sua engrenagem que fica na parte superior. Os dois sendo selecionados, vamos voltar aqui à guia Physics, na Tool Shelf, e aqui na opção Rig Body Tools, nós vamos clicar em ADD Active e criamos um efeito Rig Body para esses dois objetos aqui da esquerda. Mas nós vamos atribuir, aproveitando, a opção Connect. Clicando aqui, nós vamos em Type, vamos clicar nessa caixinha e vamos escolher essa opção Ringer. Pronto. Se eu der uma animação, verifique que o segundo objeto ele vai cair automático. É necessário que eu retorne, selecione esse cubo daqui de baixo e vim aqui na guia de efeito físico do Rig Body. Eu vou verificar que na sua caixa de propriedades está constando como um objeto ativo. Para que esse objeto não caia, é necessário que eu mude de ativo para a opção passivo. E aqui então eu vou dar a animação com player. Nós vamos perceber que os dois objetos ficam fixos e há uma rotação quase que doida. Vamos reposicionar e vamos voltar ao ponto zero, porque nós não estamos conseguindo fazer uma rotação decente das duas engrenagens. Para que isso aconteça, é necessário que eu selecione a engrenagem do lado esquerdo com o botão direito. Venho aqui na guia Rig Body. Na opção Shape, tendo a observação de que foi colocado o recurso Convex Hull, eu vou mudar para a opção Mesh. E aqui, nessa opção, a margem está sendo utilizado 0.040. Então eu vou clicar nessa caixinha e vou botar 0.01 e vou dar o Enter. Precisamos então alterar a segunda engrenagem. Vamos selecioná-la da mesma forma. Na caixa de propriedades aqui do efeito físico Rig Body, nós vamos mudar o formato shape dela também para o formato do tipo Mesh. E aqui vamos clicar e vamos também usar o mesmo valor, 0.01. E vamos dar o Enter. Tendo feito essas modificações, vamos dar animação. E aqui nós temos a movimentação sendo procedida junto às nossas engrenagens de forma simples e básica. Caso desejemos modificar a velocidade dessa rotação, como é procedida na animação, basta a gente selecionar o eixo que representa o Rig Body Constraint, tipo motor, que é esse que está aqui. Vou selecioná-lo com o botão direito. Vocês podem perceber que eu tenho aqui o Rig Body Constraint, representando o motor, que aqui onde eu capacitei a condição do motor, eu tenho essas duas guias aqui que eu posso aumentar ou diminuir valores. Se eu der um valor aqui tipo 7, deu Enter. E se eu for fazer animação, verifique que eu giro as engrenagens de forma mais rápida. Se eu der um valor inferior a 1, 0.2 e voltar à animação, eu consigo fazer uma animação mais lenta aí no processo de rotação. Então, através dessas opções aqui, eu tenho como alterar esses parâmetros para dar efeitos de velocidade aí à nossa animação com constraint. Vamos mudar a nossa visão para uma visão de perspectiva, e aí a gente tem uma visão mais real. Vamos então ver como é que ficou a animação aqui no processo final aí da utilização do recurso. Então é isso, pessoal. Essa aí é uma dica muito interessante, foi baseada em um tutorial pesquisado junto à internet. Espero que tenham compreendido de forma clara aí as dicas. Até a próxima.